Olá, o programa Casulo está no ar. E hoje contamos com a participação do presidente da Associação Municipal dos Estudantes de Penha, Felipe Rebelo Schmidt, ele que é um exemplo de liderança comunitária. Olá, Felipe, é um prazer recebê-lo em nosso programa. Olá, Jéssica. Olá, Letícia. A satisfação é minha. Graças ao trabalho realizado pelo Felipe, os estudantes de Penha têm mais facilidade no acesso à universidade. Confira agora em nossa reportagem. 11 de agosto. Em Penha, essa data tem ainda mais peso. Dia Nacional dos Estudantes e data em que foi fundada a Associação Municipal dos Estudantes de Penha. A AMEP, como é conhecida, surgiu em 2007 com o objetivo de resgatar o transporte universitário gratuito que havia sido cortado naquele ano. Associadas da instituição falam sobre a importância da AMEP. É uma economia grande, tanto também no tempo, a comodidade é bem maior do que o transporte público. Para nós, assim, é bem relevante poder contar com a AMEP nesse sentido, né? E também a questão de que os ônibus utilizados pelo transporte público são complicados, você conseguir chegar, porque eu estudo no IFES, que fica um pouco fora de mão, é perto da rodoviária de Itajaí, mas assim, os horários são complicados, a questão como que eu posso dizer assim, demora para chegar, então assim, eu teria que sair 5 horas da tarde para chegar às 7 da noite na faculdade. Então hoje em dia eu saio daqui às 6h20, 6h15 eu chego às 7 horas. Eu sou associada desde 2007, tá? É muito importante, mesmo porque a AMEP é uma conquista juntamente com o Felipe, mas é para todos os acadêmicos que precisam se deslocar para fazer sua academia fora de Penha, fora da cidade de Penha. Com isso, tem um grande desenvolvimento, até mesmo na área de lazer, porque a gente faz alguns eventos, participamos todos, e uma economia muito grande, muito bom, e eu aconselho que continue essa nossa associação. E neste movimento, a cidade viu crescer um grande líder, Felipe Rebelo Schmidt, que na época era acadêmico de Direito. Foi quem assumiu a luta em prol dos estudantes de Penha. Felipe é o atual presidente da AMEP, mas mesmo antes do nascimento da instituição, participava de outras entidades representativas. Sua história é marcada por lutas a favor da educação. Então, Felipe, em que momento, né, que você começou a se envolver em projetos e entidades em favor da comunidade? Sem dúvida nenhuma, foi com o movimento estudantil. A minha militância social iniciou no colégio, no Manuel Henrique de Assis, na cidade de Penha, quando estava no 2º grau, e descobri que Grêmio não era o adversário internacional. Era uma entidade que representava os estudantes do meu colégio. Naquele momento eu participei da primeira eleição do Grêmio Estudantil do Manuel Henrique de Assis e não ganhei. Não deu certo a primeira, mas ali eu comecei a saber que existia um movimento estudantil no Brasil e no momento seguinte, 2 anos depois, quando eu entrei na universidade, eu iniciei a minha militância através do Centro Acadêmico do curso de Direito, fui eleito líder de turma e iniciou-se uma grande paixão e uma grande consciência de que é preciso a gente fazer alguma coisa para a educação do nosso país ficar cada vez melhor. Assim que foi o movimento estudantil responsável pelo meu ingresso na militância diária dos movimentos sociais. Uhum. E Felipe, então conta um pouquinho pra gente, assim, um pouco melhor sobre essa história da AMEP. Como ela surgiu, em que data surgiu? Então, a entidade que hoje representa todos os estudantes do município de Penha, tanto universitários quanto pós-graduandos e secundaristas, os estudantes da 5ª a 8ª série no ensino médio, ensino fundamental e médio, ela surgiu num momento bastante traumático para quem era estudante no ano de 2007 no meu município. A Penha oferecia durante anos um transporte universitário, transporte estudantil gratuito para a cidade de Itajaí, haja vista que a gente não tinha e não tem ainda hoje universidade nem faculdade no município. E esse transporte ajudou semestralmente que 100 pessoas por média tivessem como chegar na faculdade. O ano de 2007 foi um ano em que o prefeito municipal, por conta de algumas reclamações que o transporte não era o mais adequado possível e que quebrava e tal, disse o seguinte: então vamos cortar.
já que é para eu me incomodar, vamos cortar o transporte. Naquele primeiro semestre do ano de 2007, Penha deixou de ter o acesso à educação garantida através do poder público. E eu, que já tinha passado alguns anos na militância, entrei na universidade em 2003, já tinha passado pela presidência do DCE, naquele momento era diretor jurídico da Uni, vi que não dava para fazer movimento pelo Brasil e a minha cidade está sofrendo uma grande dificuldade para que os jovens, os meus colegas, pudessem estudar, assim como eu, por exemplo, que fazia direito. Então, nós criamos a Associação Municipal dos Estudantes de Penha para ter uma forma de nos defendermos e buscar recursos públicos que viabilizassem o transporte universitário. Aquele momento foi um momento em que os pais, no meio do semestre, no meio de um planejamento semestral que os pais já tinham feito, que não precisariam ter despesa nenhuma com os filhos, semana de prova, pais e mães precisavam levar os seus filhos a Itajaí, para Univale, para as demais instituições de carro, esperar das 7 da noite às 22 horas, 22h30, para poder levar a filha ou filho para casa ou ter que rachar gasolina. E nós precisamos passar durante 2 meses por essa situação, quando em julho nós assinei no meu nome mesmo, um contrato com uma empresa de transporte, demos um peitaço e contratamos o transporte universitário e depois corremos atrás de recursos. E Felipe, de onde você acha que surgiu essa inspiração, né, pelo trabalho em prol da comunidade estudantil? Eu te diria, Jéssica, que a primeira responsável, grande responsável pela minha vontade de fazer alguma coisa, sentir que quando não está errado a gente tem que se mexer, foi do meu pai e da minha mãe. Principalmente do meu pai, que foi funcionário do Banco do Estado de Santa Catarina durante muitos anos. E eu me recordo, essa história foi contada na minha família há durante muito tempo, que o pai convivia com funcionários contratados, terceirizados do sistema financeiro BESC, e conversava com eles, alimentava a esperança que eles um dia viriam a se tornar funcionários do banco, funcionários públicos do Estado de Santa Catarina. E uma ordem do Banco do Estado de Santa Catarina, da presidência, definiu que todos os 2.000 funcionários terceirizados deveriam ser demitidos. Então, aquele sonho que eles tinham de se tornar funcionários efetivos do banco ficou ainda mais longe, né? Eles deixariam de ser até terceirizados para ser demitidos. Meu pai conversou com o governador do estado, e uma relação muito louca que surgiu comigo. Apareceu na televisão o governador do estado, Pedro Ivo Campos, num 7 de setembro. Eu agarrei a TV e disse que era apaixonado pelo cara, que era meu amigo e não sei o quê. Minha mãe não entendia de onde é que tinha surgido aquilo, e até hoje não conseguimos achar explicação. E o pai conversou com ele, conseguiu admitir as 2.000 pessoas para o banco, porque estava querendo cortar a despesa de funcionário público, quando o problema estava em outros pontos da administração. Eles foram admitidos e o meu pai e a minha mãe pediram demissão porque a situação ficou insustentável para eles. E eu vi que uma renúncia como essa serviria de exemplo, e hoje eu vejo que serviu de exemplo para que eu quisesse fazer pelas pessoas o que meus pais fizeram, aqueles amigos que depois me disseram: teu pai é um grande cara. Então o exemplo do meu pai e da minha mãe foram os grandes responsáveis por eu querer fazer alguma coisa, né? E foi assim que eu iniciei. Então a família foi fundamental para que você tivesse essa vontade de participar de movimentos e de tomar a frente, aí, como você fez, né, com a MEP, DCE e Grêmio, a Uni. como você comentou, né? A Uni, inclusive. Você teve uma participação, como foi a sua participação na Uni? Foi assim, como eu estava falando, não tem dúvida que o exemplo dos meus pais foram decisivos, a referência que a gente diz, porque os jovens criam referências, seja na cultura, na música, na política, e hoje, infelizmente, as referências não são as melhores possíveis, na vida, como cidadão, como homem, como profissional, como atleta, como artista. E o meu pai foi, para mim, aquela referência nesse momento. Agora, o segundo ponto foi que, quando eu entrei na universidade, eu entrei pelo SAEM, o antigo SAEM, Sistema de Avaliação do Ensino Médio. Passei, meu pai e minha mãe deram a notícia de que eu havia passado dia 24 de dezembro de 2002, chorando de alegria que eu tinha entrado na universidade. Mas eu chorava de não saber como é que eu ia pagar a matrícula, né? A gente estava numa situação difícil naquele momento. Mas conseguimos dinheiro emprestado, paguei a matrícula e eu vi o seguinte: rapaz, durante 5 anos eu vou ter que pagar esse negócio aí, né? Porque hoje quem estuda em escola particular, ensino superior pago, normalmente não é aquele que veio do ensino privado no 2º grau. Então eu disse: olha, também temos que fazer alguma coisa aqui. Eu não consigo concluir a minha faculdade se eu não mexer o doce para que a gente tenha mais bolsa de estudo, que tenhamos um reajuste não abusivo de mensalidade. E assim eu comecei sendo eleito líder de turma da minha sala, porque eu acho que eles olharam para a minha cara e disseram: esse rapaz aí tem cara de quem vai tirar xerox para a gente, né? Talvez o primeiro período tenha sido assim. Mas depois eu fui exercitando a vontade de conhecer o centro acadêmico do meu curso, fui vice-presidente do DA de Direito. O ano seguinte fui vice-presidente do DCE em 2004, 2005, e 2005, 2006
eu fui candidato à presidência do DCE, sendo eleito pela primeira vez um estudante de Penha foi eleito para dirigir o DCE, Diretório Central dos Estudantes, de uma universidade como a nossa. Eram 32 mil alunos naquele momento da Univale. Então, por enquanto é isso. Obrigada, Felipe. Agora vamos para um rápido intervalo, mas antes confira o quadro O Casulo Quer Saber. O Casulo quer saber. Você sabe quem foi o líder da Revolução Cubana? Alternativa A, Fulgêncio Batista. Alternativa B, Fidel Castro. Alternativa C, José Martí. Ou alternativa D, Ernesto Che Guevara.